A Fernanda entrou? Sim, senhora. Bom dia, Fer. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos começando a nossa aula, ela está sendo gravada. Para que Deus esteja abençoando a todos que estão presentes neste dia aí. E Amém. que Ele esteja conduzindo essa aula de acordo com a vontade dEle. Nós estamos aqui apenas para estarmos aprendendo. Então, assim, não só vocês que aprendem nessas aulas. A gente que dá aula também, nós aprendemos muito. Por que que nós aprendemos muito? Porque para a gente poder dar essa aula, a gente se prepara antes, né? E quando nós estamos nos preparando, vamos aprendendo aí cada vez mais e mais. E quando a gente aprende alguma coisa, a intenção nossa como professor, né, nós temos o prazer de estar transmitindo e estar repassando essa aprendizagem. Então, quero dar bom dia aqui para o Everton, acabou de chegar na aula. Nós já estamos começando a nossa aula, Everton. Então, eu vou estar abrindo aqui os slides, tá bom? E que Deus esteja nos abençoando. Só um minutinho aqui, o tempo para mim estar abrindo o slide. Tempo. Alguns minutos aqui, que nós vamos abrir aqui o módulo 3. Bom dia a todos aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estava arrumando um áudio aqui. Bom dia. Bom dia, Everton. Vamos ver. Tá aparecendo aí agora, que beleza. Isso. Aqui foi onde nós paramos nossa aula. Deixa eu aumentar esse slide aqui. E como o Everton e a Fernanda acabou chegando depois, então eu estava falando aqui para a Jaqueline que eu peguei as apostilas do módulo 3. Então eu passei na escola da Bíblia, eu vi lá que tinha as apostilas. Então eu acabei pegando as apostilas impressas do módulo 3. Aí durante a semana a gente combina certinho para mim estar entregando para vocês, tá bom? Combinado? Professor, Oi? Tá bom. eu já peguei a minha já. Ah, você já pegou a sua? Beleza. Não tem problema não. Ela é válida também. Deixa eu só abrir aqui que parece que o slide não abriu. Ele está no módulo... Mas está na lição 11. Lição 11. Nós estamos no 19, mas ele acabou não abrindo aqui. E eu acabei saindo da aula sem querer. Eita. Vamos lá. Apresentação. Abrir novamente. Essa pecinha que fica atrás do computador, ela é meio complicada, porque ela aperta aqui uns botões e acaba saindo. O pior é que essa pecinha às vezes não tem conserto. Vai ficando velha, vai piorando. Vamos ver. Opa, agora está aparecendo. Que maravilha. Opa. Agora nós estamos. Agora eu vou abrir o slide que nós paramos. Slide 19. E nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Que todos sejam bem-vindos. Então, enquanto eu vou passando aqui, eu só vou fazer um resumo, tá? Então, a gente estava falando da igreja, o significado da igreja, que ela significa o quê? Uma assembleia. Então, nas escrituras a gente vê a palavra assembleia, tem outras versões aí que traz outra palavra. Então, na palavra grega, elas são duas palavras que acabam se formando uma, então, onde é ekil, né? Que ela significa fora, e lésia, que significa
chamado. Então, chamado de fora, chamado para dentro, chamado de fora, certo? Então, nós vimos aí as passagens que quando Jesus estava aí prometendo e instituindo a igreja, certo? Nós vimos que Jesus comprou a tua igreja com seu sangue, ele amou, entregou a tua vida pela igreja, ele instituiu a igreja, e através da igreja ele está levando aí as bênçãos para todas as nações. E nós vemos aqui que Deus está usando a tua igreja para que todos os povos possam estar participando da tua nação. Então ele transformou aí todas as nações, então existia dois povos, os gentios e os judeus. E ele acabou se transformando em um único povo através da tua igreja. Então, quando se fala-se em cristão, cristão é o único povo que está espalhado pelo mundo inteiro. E nós vimos aí também, eu não me lembro, acho que aqui eu não coloquei para vocês, existe um gráfico aí das religiões do mundo. Então, nesse gráfico, 33%, então a maior parte é cristão. E dentro desses 33% aí, são os poucos que realmente são cristãos. Então, muitos são cristãos apenas da boca para fora. E nós sabemos que todos hoje conhecem a Deus, todos têm conhecimento de Deus, porém, nem todos seguem a Deus conforme deve ser seguido, porque não somos nós que devemos colocar os princípios, mas sim é Deus que colocou os seus princípios para que nós possamos estar alcançando a salvação. Então, quando se fala em ser um cristão, devemos estar renunciando todas as coisas para estar servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, e não as nossas vontades. Nós temos o costume de colocar as nossas vontades no meio do propósito de Deus, e não é bem assim, né? E claro que se nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas ele vai acrescentando, as nossas vontades ele vai estar fazendo, né? Mas ele faz se ele realmente vê que é para o nosso bem. Porque muitas vezes nós temos vontade, temos desejo, queremos fazer algo e Deus sabe que não é para o nosso bem e acaba não acontecendo. E muitos acabam se desanimando. E nós vimos sobre o batismo, né? O batismo também nós falamos um pouco sobre o batismo, e quando fala assim, batismo se torna um novo homem, um novo ser, uma nova criatura ligada a Deus, né? Então, esse novo batismo aí sendo um novo renascimento, o homem ele passa totalmente a ser dependente de Deus, e nós vemos que no batismo o homem acaba recebendo o dom do Espírito Santo, e conforme ele vai alimentando o Espírito Santo na sua vida, o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar na vida dele. E é dever do cristão diariamente estar alimentando o Espírito Santo para que ele não venha se apagar dentro de cada cristão. Por que que muitos acabam se desviando, voltando para a sua vida antiga? Porque ele não alimenta o Espírito Santo, ele acaba voltando aí às suas paixões antigas. E quando nós alimentamos o Espírito Santo diariamente, o que que acontece? Ele vai crescendo dentro da gente e nós vamos nos tornando cada vez mais um cristão fiel e estaremos mais próximos aí da salvação. É isso que Deus nos promete, certo? Então, nós vimos aí que o Espírito Santo, ele ensinaria e faria os apóstolos lembrarem de tudo. Então, Jesus está ensinar os apóstolos e falaram para que eles idem a todo mundo, a todas as nações, para fazer discípulos. E ali, para eles não se preocuparem, por quê? Porque o Espírito Santo estaria com eles, estaria relembrando eles de tudo que Jesus ensinou, tudo que eles aprenderam, para eles estarem transmitindo. E ali eles foram capacitados para... Tem alguém entrando na aula aí. Eles foram capacitados para estarem anunciando a palavra do Senhor. Bom dia, Antônio. O Antônio acabou de entrar também. Então, Antônio, eu estou fazendo aqui um resumo da última aula, tá? E logo nós vamos estar entrando no tópico de hoje. Então, a continuidade da nossa aula.
E nós vimos aí que os mandamentos para a igreja foram dados pelo Espírito Santo aos apóstolos, e os apóstolos foram transmitindo esses ensinamentos, esses mandamentos, essas doutrinas para as igrejas que estavam espalhadas aí naquele mundo conhecido. Então, em todas as cidades ou nações onde algumas pessoas passaram o cristianismo, passaram a ser cristãos, eles receberam esses ensinamentos dos apóstolos aí, que foram guiados pelo Espírito Santo. Então, nós vimos o quê? Que João ouvia os ensinamentos do Espírito Santo e aí ele transmitia esses ensinamentos para a igreja, tá? Para as igrejas que estavam espalhadas aí naquela região. Então, nós vimos aí que lá em Atos capítulo 2, versículo 42, lá eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Acompanha comigo aí, nós paramos nesse slide aí. Então, como nós estamos falando da igreja, certo? Deixa eu só dar uma clareada aqui, que eu acabei fechando a janela aqui, ficou escuro. Ótimo. Então, vamos lá. Abre comigo lá no capítulo 2 do livro de Atos. Nós já lemos essa passagem, mas vamos dar uma relembrada aqui. Atos capítulo 2, acompanha comigo aí o versículo 42. Então, nós vimos que ali a igreja realmente foi instituída, tá? Os apóstolos presentes, o poder do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo capacitando homens para estar realizando sinais, milagres, estar transmitindo a mensagem aí para o povo que estava reunido ali naquele momento em Jerusalém. Então, tudo aconteceu em Jerusalém. Nós vimos que os profetas, eles profetizaram que tudo iria acontecer no tempo certo, na cidade certa escolhida por Deus. E qual foi a cidade? Foi Jerusalém. E por que Deus escolheu esse momento, aquele tempo? Porque já era tradição de os israelitas e de alguns judeus que acompanhavam aí os israelitas, alguns gentios que acompanhavam os israelitas, ir até Jerusalém para ouvir a mensagem que Deus tinha que transmitir para o povo. E dessa vez foi diferente. Deus usou outros homens, para estar transmitindo, abrindo aí a vontade dele. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam no quê? Na doutrina dada pelos apóstolos. E as doutrinas que os apóstolos ensinaram, eles receberam pessoalmente do Espírito Santo, do próprio Jesus Cristo, e o Espírito Santo estava relembrando e continuou ensinando eles sobre a vontade, a mensagem sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Deus nos transmitiu através do teu Filho. Vamos para o capítulo 5 do livro de... Eu gostaria que alguém lesse para nós aí o versículo 28. Quem gostaria de ler? Eu vou ler. Ele está meio esquisito aqui. Que lhes disse. É o 5, né? O capítulo 5, versículo 28. Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinasse neste nome. Todavia, vocês encheram Jesus com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Isso. Tá, nós vimos aqui, se a gente for dar uma olhada aí em todo o contexto, vocês lembram do contexto, né? O que é o contexto? Todas as passagens. Então, são os versículos anteriores e os versículos posteriores. Tá? Então, aqui está falando aqui que os apóstolos foram presos, alguns apóstolos, e eles estavam ali falando, quer dizer, as autoridades judaicas, os fariseus, saduceus, estavam reunidos ali, e eles chamaram os apóstolos, prenderam os apóstolos e falaram: vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina, dessa nossa doutrina. Então, eles queriam dizer que a doutrina era dos apóstolos. Então, eles não reconheceram que essa doutrina foi dada pelo próprio Jesus Cristo,
e que o Espírito Santo estava atuando ali fortemente na vida daqueles homens, daqueles apóstolos, e eles foram capacitados ali a estar ensinando essa nova doutrina. Então, vamos lá. Se Jesus fez uma nova aliança, então essa nova aliança tinha que ser transmitida e tinha que ser ensinado. E todos aqueles que crescem e aceitassem essa nova doutrina se tornavam ser cristãos. Se tornando ser cristãos, então fazia parte da nova aliança aí prometida por Deus. E eles falam, vocês estão enchendo a cidade de Jerusalém. Então, olha só, Jerusalém já estava aí, ou já estava tendo conhecimento aí da nova aliança, do propósito que Deus tinha aí com toda a humanidade. Então, o dia que Deus tinha prometido que faria uma nova aliança, já estava acontecendo. Porém, muitos ainda não acreditavam, quer dizer, não estavam acreditando, não deram crédito. Os próprios profetas falaram isso, que o povo rejeitaria esses ensinamentos, o próprio povo. Nem todos, né? Nem todos rejeitariam, mas os principais, aí, as autoridades, seriam os principais que rejeitariam. Por quê? Porque estariam mexendo com eles, já estavam ali confortável. Hoje, nos dias de hoje, nós usamos muito a palavra aí, zona de conforto. Né? Então, eles estavam na zona de conforto ali, e vem um ensinamento diferente da que eles conheciam, então acaba aí criando esse atrito. Então, eles prendem os apóstolos e falam, vocês estão enchendo Jerusalém dessa nova doutrina. E essa nova doutrina estava sendo ensinada por quem? Pelos apóstolos que foram guiados pelo Espírito Santo aí, o Espírito Santo agindo na vida deles. Abre comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, o versículo 6 até o 9. Quem gostaria de ler aí, fica à vontade. Pode ler para nós. Vou ler aqui, professor. Pode ler. Maravilham-me que tão depressa passeis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro. Mas alguns que os inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Isso, tá. Vocês sabem o que significa essa palavra anátema? Anátema? Alguém sabe? Amaldiçoado. Oi? Amaldiçoado. Isso, tá? Então, o que está dizendo aqui? Se alguém estiver ensinando alguma outra doutrina, sem ser aquelas que foram dadas pelos apóstolos, será amaldiçoado, tá? Então, vamos lá. Vamos entender todo esse contexto aqui. Os próprios apóstolos, se eles estão falando isso daqui, o que acontece? Já existia naquela época ensinamentos ao contrário do que os apóstolos estavam ensinando, tá? Então, a própria igreja, os próprios cristãos, eles queriam se tornar cristãos, porém, preservando as tradições que eles já tinham, certo? Então, o que acontece? Jesus deixou bem claro que quando você batiza, então para você entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E para nascer de novo, tem que ser da água e do Espírito. Então ele está falando o quê? Do batismo, se torna um novo homem. E quando nasce de novo, tem que deixar para trás todas as coisas antigas que se faziam. Então, os judeus que se tornaram cristãos, eles estavam ainda presos nas suas tradições. E eles estavam ensinando que o evangelho ele é puro, e o evangelho que eles estavam ensinando não é deles. Eles receberam diretamente do próprio Jesus Cristo, e o Espírito Santo, após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo confirmaram, lembraram eles de todos os ensinamentos durante aquele período de 3 anos, e ainda continuavam ensinando eles.
para que eles pudessem permanecer firmes nessa caminhada e poder transmitir a mensagem que receberam aí, que tinha aprendido, que estava ainda aprendendo. Então, diariamente, os apóstolos, eles tinham essas lutas e essas convergências. Então, ele deixa bem claro, mesmo que sejam anjos que trazem outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, é amaldiçoado. Por quê? Porque Deus já revelou, já carimbou e já deixou bem claro, né, que a sua doutrina, ou assim, 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 não é assim, é assado, é assim, assim e assim, pronto. Né? Então, e outra, se nós olharmos para essa nova aliança, para essas doutrinas que os apóstolos deram, vai nos levar para a vida. As escrituras deixam bem claro que a palavra vai nos ensinar, vai nos repreender, vai nos ensinar, vai nos educar, vai nos preparar, principalmente para darmos obras do Senhor. Então, obras para que possamos estar transmitindo a mensagem original para as outras pessoas. Ontem à noite eu estava assistindo um programa na CNN e ele estava debatendo algo sobre esse assunto. Eu peguei bem na metade da conversa, estava bem no finalzinho. Então não sei direito como foi o início, mas o início seria, eles estavam debatendo sobre o fim do mundo, né? Então, sobre o fim do mundo. E tinha um comentarista que ele falou, mas os cristãos acreditam que um dia vai acabar, né? Que Jesus vai voltar e vai acabar. E outros acreditam que não. Então, estava debatendo esse assunto, né? A conclusão é que ele acabou comentando assim, tá? O mundo acaba para quem morre, é porque o mundo não vai acabar. Então, acabou negligenciando ou deixando de lado o que as escrituras estão deixando claramente para nós. E a escritura, ela foi comprovada que ela é para Deus, e os homens foram inspirados, capacitados pelo Espírito Santo para estar deixando por escrito. Por quê? Vamos lá. Nós vivemos no século 21, certo? E no século 21, como que Deus fala com nós? Através do nosso coração, em nosso coração, através da palavra. Ele não fala igual falava antigamente com os profetas. Quando ele apareceu, quando ele falava com Adão, quando ele falou depois com Noé, que era pessoalmente, quando ele falou com Abraão, quando ele foi falando com os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, ele foi mudando a maneira. Por quê? Porque o pecado um homem, e as escrituras deixam bem claro que o mundo pertence ao homem, e nós devemos ser luz. Nós devemos ser luz neste mundo. Então, Deus foi mudando a maneira de estar se comunicando com o homem. Deus foi mudando a sua maneira. E depois, por último, Deus veio falar com o homem através do teu Filho Jesus Cristo. Tá? Não vamos falar de Moisés, porque nós vimos como que Deus falou com Moisés. Nós vimos como Deus falava com os profetas depois de Moisés, com o rei Davi, era pessoalmente. Algumas vezes ele usava o profeta da época de Davi para falar com Davi. Ele usava. Às vezes ele falava pessoalmente com Davi, através de sonhos, através de mensagens. E Deus foi mudando. E mesmo assim, nós vemos na Bíblia a orientação que Deus deu para o homem escrever e deixar por escrito. Para quê? Para que o homem pudesse sempre estar lendo e relembrando, estudando e relembrando das palavras dadas por Deus. Por quê? Por causa do pecado, Deus foi mudando. E quando Deus fez a nova aliança, ele inspirou esses homens a estar escrevendo as escrituras para que nós hoje tivéssemos em mãos a vontade de Deus, o que Deus espera de cada um de nós, como cristão. Então, Deus uniu o Antigo Testamento para conhecermos o que o povo fez que agradou a Deus e o que o povo fez que desagradou. Então, nós vemos no Antigo Testamento as bênçãos e as maldições que eles passaram,
as bênçãos pela obediência, as maldições pela desobediência. Então Deus vem ensinando o povo, ele vem mudando a sua maneira de... E na nova aliança ele usou o seu próprio filho para estar fazendo essa nova aliança, para estar vindo conversando com ele. Vamos lá. Hoje a tendência nossa é, se a gente ver Deus, a gente tem a tendência de fugir de Deus, principalmente algum delito, né? algum desvio. Então nós temos a tendência de fugir. No início, não sei se vocês lembram, eu usei o aquário como um exemplo, né? O aquário cheio de peixes lá dentro, como exemplo. Não sei se vocês lembram, mas vamos recordar aqui. Quando eu chego no aquário e dou comida, os peixes já sabem que eu estou dando comida, né? Se eu quiser comunicar com os peixes, eu vou tentar entrar dentro do aquário. Se eu entrar dentro do aquário na minha forma, assim, normal, como eu estou, o que vai acontecer? Eles vão fugir. Então, o aquário deve ser grande, ele tem que ser grande. Vamos usar vou muito além, tá? Vamos entrar e pegar uma lagoa. Uma lagoa que ela tem um tamanho, extensão aí, que tem a capacidade de eu entrar dentro dela. O que vai acontecer com os peixes? Não vai ficar nenhum perto de mim. Eles vão fugir todo de mim. Então, qual que seria a melhor maneira para eu me comunicar com os peixes? É me transformando em peixe, apresentando como um peixe diante deles. Eu vou conseguir comunicar com eles? Eu não sei dizer para vocês, porque eu não sei se eles se comunicam. Provavelmente pode ser que se comunicam sim entre si, né? Pode ser que sim. Mas se entende ou não, também não sei dizer. Mas seria a única maneira de eu me aproximar de um peixe, é me transformando em um peixe. Foi assim que Deus fez. Mandou o seu filho na forma de um humano, na forma de um homem que Deus espera. Então, Jesus revelou toda a vontade de Deus para nós hoje e deixou por escrito. Inspirou homens para deixar por escrito para que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus. Então, o evangelho que nós temos hoje, ele foi pregado, né? Foi transmitido pelos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter o conhecimento, para nós podermos ter o conhecimento da vontade de Deus em nossa vida, para que possamos estar alcançando aí essa salvação. Então, o evangelho que temos pregado, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O evangelho que nós pregamos é o evangelho que foi dado pelo próprio Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que nos confirmou esse evangelho em nossa vida e continua nos ensinando para continuarmos a transmitir esse evangelho. E se chega algum outro evangelho diferente desse que nós transmitimos, será amaldiçoado. Então é isso que ele está dizendo aí. Volta comigo lá no capítulo 2 de Atos, versículo 43. Eu vou dar uma lida aqui, que ele vai até o capítulo 5, tá? Então vamos lá. O 42 em diante, eu vou pegar alguns pontos aqui, que vai até o capítulo 5. Né? Então vamos lá. Nós vimos aí 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, todas as vezes que se encontravam-se, a oração estava presente. Ou melhor, eles estavam em oração, certo? Eles estavam assim em oração. Aí continua aí sim, 46, tá? Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Vamos lá. Nesse versículo, às vezes nós nos confundimos com a ceia. Diariamente eles faziam a ceia. Não, quando eles falam aqui que diariamente eles se reuniam, perseveravam no templo, aí partiam o pão e se alimentavam, era o alimento do dia a dia, seria o almoço, seria a janta, o café da manhã, tá? Então aqui ele está se referindo ao que? A alimentação diária do dia. Então, quando eles já estavam reunidos, chegava a hora do almoço e iam almoçar todos juntos. Fazia oração, agradecia a Deus porque tinha esse alimento e iam almoçar todos juntos. Não ia cada um para sua casa e voltava. Era
era uma comunidade que se ficava ali reunido em união todos os dias. E todos os dias eles, com alegria, participavam da refeição. Então, amanhã, almoço, café da tarde, não tinham o costume de almoçar o dia todo. Tá? Então, normalmente, eles paravam aí um período, não tinha um horário fixo para almoçar, eles paravam aí porque esse momento de almoço, os judeus consideravam muito sagrada. Então, era um momento em que eles paravam para fazer as suas refeições, porém não tinha tempo para terminar essa refeição. Por quê? Porque era um momento em que eles sentavam-se, ali eles participavam, ali se alimentavam, discutiam, conversavam, colocavam os assuntos em dia. Então, às vezes demorava, ficava a tarde inteira reunido ali sentado, participando dessa refeição. Então, muitas vezes a refeição deles era uma vez só por dia. Quando chegava à noite, comia algo de leve ali e ia dormir. Por quê? Porque já tinha se alimentado naquele período ali o suficiente para o dia. Então, muitas vezes a refeição era uma vez por dia. Tá? Então, não tinha pressa para comer. Não era aquela correria. Sentavam e ali alimentavam calmamente, com tranquilidade, né? E durante ali a refeição ia se conversando, ia trocando ideias, ia aprendendo, e assim por diante. E o que nós vemos ali no capítulo 3, já estou no capítulo 4 aqui, no capítulo 3, nós vemos ali que Pedro, ele acaba curando um homem ali, que ele deixa bem claro, não possui nem ouro e nem prata, versículo 6 aí, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Um ponto muito importante, não era por eles, tudo era feito, eram os apóstolos que faziam as orações, que faziam as curas, os milagres, que ensinavam, e aquelas pessoas que iam aprendendo ali, depois eles eram capacitados para estar dando continuidade aí, tá anunciando a mensagem, certo? Então, nós vimos aí no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 19, um discurso dado pelos apóstolos. Eles dão um discurso e falam da vida de Jesus, que Jesus é o autor da vida, que é o nosso Salvador, que é aquele em quem os profetas, Moisés e os profetas todos falaram, os salmos falaram, o rei Davi falou desse homem. Então, está apresentando a Jesus para o povo, está relembrando e falando, né, que pela fé em nome de Jesus, que o nome que Jesus fortaleceu cada um deles, e que eles viveram ali pessoalmente com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, então viveram a vida 24 horas com Jesus. E ele termina bem claro, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, duas atitudes, arrependimento e conversão. É arrependimento e conversão, para estar participando aí da glória. Olha só, versículo 19, acompanha comigo aí, ó, do capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando o cristão ele se arrepende, quando a pessoa se arrepende e é batizado e continua na caminhada firme com Jesus, tudo que ele cometeu dali para trás, Jesus promete cancelar e não lembrar mais. Então, não importa se ele foi um assassino, não importa se ele foi um adúltero, não importa se ele foi um ladrão, se ele realmente se arrependeu, se transformou a vida e se tornou um novo cristão, um cristão, e ali diariamente, se ele permanecer firme até a morte dele, Jesus jamais vai cobrar ele daqueles atos que ele cometeu, que ele se tornou um novo homem, ele mudou a sua vida. Nós vimos que nos dias de hoje, principalmente nós que somos cristãos, muito falando assim, você se tornou crente aí, por quê? E aí, o que você fazia? Você era isso, você era aquilo. Gente, a palavra deixa bem claro. A partir do momento que se torna um cristão que realmente vive essa vida dedicada ao Senhor até o final da vida, ele não vai te cobrar. O ser humano tem essa tendência de ficar cobrando. Mas Jesus, ele deixou bem claro, ele é verdadeiro. Não vai. Tá, e durante a minha caminhada, se eu dar uma deslizada,
Se eu dar uma deslizada, me arrepender profundamente desse meu erro e voltar para Jesus pedir perdão e não cometer mais, fazer de tudo para não cometer mais, ele vai estar perdoando. É onde ele entra como nosso advogado. Então, tudo era feito com a direção dos apóstolos, ele conduzindo tudo, eles ensinando o povo e preparando outras pessoas para isso. E a gente vê no capítulo 4 que ele é preso. Então, a gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida dos cristãos e os cristãos aí dando resultado. O que seria esse resultado? Anunciando a mensagem, sendo profeta, todos sendo profetas aí, anunciando a mensagem, levando mais pessoas para o cristianismo, para essa nova aliança que Deus fez com o povo aí. Então a gente vê os ensinamentos dos apóstolos. E aqui no capítulo, eu queria mostrar, acompanha comigo no capítulo 4, a oração, como que os apóstolos, eles iniciam suas orações, um modo muito importante quando você vai iniciar a oração, capítulo 4, aí, o versículo 24, acompanha comigo aí. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja bem, eles começam a oração exaltando a Deus. Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele que criou todas as coisas. Então, olha só aí, serve para nós como modelo de início numa oração. Exaltando a Deus, colocando a Deus acima de tudo. O restante é a consequência. O que vem depois aí são as consequências, de acordo com as nossas orações. Algum pedido de oração, agradecimento, tudo que Deus tem feito ainda continua fazendo por nós. Então, e olha que aqui eles estão unidos em oração, e oração dá força. Essa união e essa oração da maneira que eles oraram, tremeu tanto ali o local, que olha só a presença de Deus. Olha o versículo 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas como que todos ficaram cheios do Espírito Santo se eles já estavam com o Espírito Santo? Porque eles estavam ali perseverando. E nessa perseveração, o que acontece? Sempre nas orações, o Espírito Santo vai estar fortalecendo cada vez mais e mais o cristão. Cada vez mais e mais o cristão vai ficar cheio do Espírito Santo dentro dele. E olha só, e com intrepidez, continuando aí a leitura, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tá? O que significa com intrepidez? Capacidade, vontade própria, amor, sabedoria, conhecimento que o Espírito Santo deu para eles. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 29, aí do capítulo 4, lá diz assim, eles ainda orando, tá? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, o que ele está pedindo aqui? Independente da situação, se estava sendo ou não perseguidos por causa de Jesus, Então, o que eles pedem aqui? Independente da situação, que Deus esteja capacitando cada um deles para continuar a anunciar a mensagem, anunciar a palavra que foi dada pelo Espírito Santo. E além deles estar anunciando, Jesus pediu para que eles também escrevessem para que as outras nações, ou os outros povos que viessem aceitar através da palavra, porque que ele estava já pensando em nós hoje, que nós, através da palavra aqui, por que nós somos cristãos? Porque nós ouvimos, nós cremos e aceitamos, e hoje nós procuramos viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Então é isso. Por isso que nós temos as escrituras hoje, os ensinamentos dados pelos apóstolos hoje. Então nós vemos aí que o ensino de Paulo, ele está em cada igreja. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 4.
1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 17. Quem gostaria de ler aí, pode ler para nós. Vou ler. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Isso, tá? Então, olha só, o ensinamento de Paulo em todas as igrejas, tá? Então, tudo que os apóstolos ensinaram e que eles escreveram depois, eles pediram para que as igrejas trocassem essas cartas para que todos falassem a mesma língua, mesmo, para que todas vivessem na mesma unidade. E não em várias unidades ou várias doutrinas, mas sim falando a mesma palavra. Então, quando todos vivem a mesma palavra, porque a mesma palavra ela é a verdade. E não cada um fazendo a sua verdade. Era o que acontecia com as nações, quando Deus estava formando o seu povo, quando Deus colocou o seu povo na terra prometida, e quando Deus estava conduzindo, cuidando do povo, enquanto ele estava na terra prometida, vivendo em obediência. As outras nações viviam de acordo com a vontade que eles tinham, e não com a vontade, com a verdade de Deus. Deus formou o seu povo para que o povo vivesse de acordo com a vontade dele, e através daquele povo, Deus, o propósito dele sempre foi, e ele cumpriu, que através daquele povo ele poderia levar as bênçãos para todas as outras nações. Então ele fez um modelo, Deus criou um modelo, e aquele modelo depois seria estendido para todas as nações, para que todos pudessem viver em uma única unidade, em uma unidade. Então, Paulo está falando o que aqui? Né? Ele está falando para Timóteo, no versículo 17, que ele mandou Timóteo lá para Coríntios, na cidade de Coríntios, que Timóteo era um servidor fiel no Senhor Jesus Cristo, o qual os lembraria dos caminhos em Cristo. Então, Timóteo, ele mandou Timóteo para ir até a cidade, e ali ele está lembrando, então, o povo, para que os cristãos daquela cidade pudessem estar continuando a sua caminhada em Jesus. Então, o cristão deve estar sempre estudando e lendo a palavra para continuar firme nesta caminhada. Devemos estar nos alimentando, sim, para que nós possamos estar vivendo nessa caminhada e não nos desviar desse caminho. Então, o ensino foi dado pelos apóstolos para todas as igrejas continuar. Vamos lá para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Quem gostaria de ler aí, ler para nós, fica à vontade. Pode ler. Colossenses 4, 16. Alguém achou? Eu achei. Então, pode ler. Pode ler. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Isso. Então, o apóstolo Paulo está pedindo para que as igrejas trocassem as cartas para viver nessa unidade, para que todas vivessem na mesma doutrina dada pelos apóstolos, para que nenhuma pudesse se desviar e criar sua própria doutrina. Então, a doutrina foi dada por quem? Pelos apóstolos. E a igreja deve estar seguindo as doutrinas dadas pelos apóstolos, e não criar outra doutrina em cima da doutrina. Não há mais necessidade. Quando o homem faz isso, ele acaba anulando a doutrina que Jesus deixou. E o outro ponto, né? Eu estou falando isso para vocês porque eu conheço alguns pastores e a gente conversa bastante, né? Então,
teve um que falou assim para mim, não, mas onde eu vou, nós temos essa outra doutrina para complementar. Opa, a doutrina de Jesus Cristo ela já é perfeita e completa, não há necessidade de complementar a doutrina. Está vendo a palavra que ele usou? A palavra que ele usou para complementar. Não estou falando que todas fazem isso. Estou falando para vocês aqui o que eu ouvi, né? Com meus dois ouvidos, que ele falou que seria para complementar. Não existe. A nova aliança ela é perfeita. Ela é sem mácula, sem mancha. Então, não existe isso de eu ter que fazer uma outra doutrina para complementar a doutrina de Cristo. De maneira alguma, a doutrina de Cristo já é completa. Se eu fazer isso, eu vou estar anulando. Por que Deus fez uma nova aliança? Porque o povo anulou a primeira aliança. Foi a necessidade do próprio legislador fazer uma nova aliança. Só que ele já deixou bem claro que essa nova aliança seria eterna. Ela seria perfeita, sem mancha, sem mácula. Ela seria perfeita. Então, todos que aceitassem essa nova aliança e vivessem, alcançaria, ou melhor, irá alcançar a salvação. Agora, se eu faço algo para complementar, eu estou automaticamente falando que a aliança de Jesus, a doutrina que Jesus nos deixou através dos apóstolos, que foram ensinados pelo Espírito Santo, não é perfeita. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou negando a Jesus Cristo. Então, Paulo mandou que as igrejas de Colossos e Laodiceia trocassem as cartas entre si. E assim foi feita com todas as igrejas. Tá? Não só de Colossos e nem de Laodiceia, mas sim a de Coríntio, a de Efésios, a de Éfeso, a de Gálatas, e assim por diante. Tessalônica, Filadélfia. Então, em todas as cidades daquele primeiro século em que os cristãos se reuniam, eles liam as cartas que recebiam e liam as cartas das outras cidades que recebiam e mandavam para as outras cidades. E claro que, nesse meio, o que eles faziam? Faziam cópias. Então, vamos lá. Eles receberam a carta de Paulo. Aí, essa carta se reuniam todos os cristãos ali. Como nós estamos falando aqui de Laodiceia e Colossos, então vamos lá. Então, os cristãos de Colossos e de Laodiceia, então os cristãos de Colossos receberam a carta, certo? Eles reuniam todos os cristãos lá da cidade de Colossos em um único lugar, e ele lia aquela carta, passava as orientações, depois que lia, passava aquela carta para todos os cristãos, eles tiravam a cópia, porque eles guardavam a cópia para eles, e mandavam para as outras igrejas. E assim Laodiceia fazia da mesma coisa, mesma maneira, Éfeso fazia da mesma maneira, e assim foram fazendo. Por isso que existem cópias e cópias hoje. O estudo da arqueologia não encontrou, não existe uma original desses escritos, tanto desses escritos como do Antigo Testamento. Mas sim existem cópias. Por quê? Porque eles tiveram cuidado naquele século de fazer cópias final. Então eles trocavam as cartas entre si para falar a mesma coisa, a mesma unidade e viver na mesma unidade, na mesma doutrina. Então não haveria necessidade de incrementar. Vamos para o 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 15 e 16. Quem gostaria de ler para nós? Hoje nós estamos com poucos leitores, né? Cadê os nossos leitores? Vou ler aqui para você. Vamos lá, meu povo. Pedro 3, 16. E 2 Pedro 3, o 15 e 16. Isso. Por salvação, a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais
pontos difíceis de entender. Seus indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Isso. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo o apóstolo João, o Pedro, desculpa, João não, o apóstolo Pedro, João é a próxima carta, falando dos ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? Ele escreveu para as igrejas, né, para que as igrejas derem crédito àquilo que Paulo está falando, porque Paulo está falando inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com a sabedoria que ele recebeu do Espírito Santo, ele está transmitindo. E o próprio Pedro reconhece que algumas palavras que Paulo tinha escrito era difícil de entender, e que muitos estavam pegando aquelas palavras e deturpando ela, estava mudando ela, e com isso estava caindo no erro. Então ele estava alertando a isso. Mas por que Paulo escrevia palavras tão difíceis assim? Vamos voltar um pouco na vida de Paulo. Os outros apóstolos eram homens que não tinham muitas leituras, certo? Eram pescadores, e pescadores naquele período, tá? Eles tinham malemar hoje o primeiro ensino fundamental, não tinha o ensino fundamental, hoje é ensino fundamental, né? Não tinha o ensino fundamental completo, era incompleto, certo? E Paulo, ele estava virando um doutor da lei, ele era um estudante das escrituras sagradas, ele estava tirando o seu mestrado de acordo com a lei de Moisés. Então, por ele ser um estudante da lei, ao escrever, ele acabaria escrevendo-se algumas palavras técnicas, difíceis de entender. É o que acontece. E ele está falando bem claro aqui. Ele está alertando ali, afirmando nas cartas dele, que para que os irmãos, os cristãos, dassem crédito naquilo que o Paulo estava escrevendo, porque realmente Paulo foi preparado para isso daí, né? E ele continua aí, ó, versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, né? Então, quer dizer, significa epístolas, cartas escritas, né? Todas as cartas que Paulo escreveu e mandou para as igrejas, né? Então, algumas palavras era difícil de entender. Olha só, continua comigo aí. Das quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam. Então, ele chama essas pessoas que acabam pegando as escrituras e usando para o seu próprio bem, interesse e mudando o que está escrito, ele chama do quê? Ele chama de ignorantes e instáveis, como também deturpam as demais escrituras. Então, ele não acaba mudando aquilo que for escrito, ele vai acabar mudando todas as outras cartas. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar fazendo o quê? Criando uma outra doutrina e ali formando a sua doutrina. Finalizando aí, deturba as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas serão cobradas severamente de Deus, serão cobradas de Jesus, por fazerem isso. Um certo dia, muitos anos atrás, eu não lembro quantos anos faz isso, eu encontrei um amigo que há muito tempo eu trabalhei com ele lá no Eldorado. Muitos anos, não lembro se foi 2000 foi antes de 2000. Foi antes de 2000. Sou tão velho assim não, mas foi antes de 2000. E eu encontrei com ele depois de muitos anos lá no centro de Prudente, né? Como se eu não estivesse em Prudente, mas como eu moro no Ana Jacinto. Então encontrei com ele no centro. E desde aquela época que eu conhecia ele, que nós trabalhávamos juntos, ele era cristão, né? E eu na época era cristão também, mas era um cristão católico. E quando eu encontrei com ele, eu já era cristão. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho dessa diferença aí. E
conversa de amigos, né? Depois que se vê muito tempo, aí um pergunta, oi, como que vai? Como que você tá? Tá bem, né? O que que você tá fazendo? Então, aquela curiosidade, né? Que não se torna curiosidade, mas é uma coisa automática nossa de cumprimentar a pessoa, né? E aí perguntei para ele, e você, como você tá? Família, tudo? Não, tô bem. Ele falou, não, eu tô bem, tô contente. Eu falei, ai, que bom. Falei, aí eu abri uma igreja. Aí eu falei, que bom que você abriu uma igreja, né? Ele, então, eu abri uma igreja e estou muito contente porque a igreja está me dando lucro. Aí o coração meu doeu. Doeu porque, quando você ouve essas palavras, você já vê, pô, o cara já não abriu a igreja por causa do amor em Deus, mas por causa do dinheiro. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, você acha que tá certo? Sei lá, ela tá me dando lucro, mas tá bom. Enfim, eu ainda não tinha muito base bíblica naquela época, né? Não tinha feito nenhum estudo de teologia, nada. Eu estava também começando a minha caminhada aí no cristianismo e por fim acabei cortando a conversa e falei, então tá bom, eu tenho que ir, beleza. Mas infelizmente hoje em dia nós vemos muito disso. A pessoa abre uma igreja para ter lucro, abre uma igreja com interesses próprios. E é isso que Pedro está falando aqui na sua carta. Infelizmente, ele acabou, depois não vi ele muitas poucas vezes depois. Infelizmente, ele acabou deturpando a palavra aí de Deus. É isso que Pedro está alertando, que muitos acabam deturpando as escrituras para o seu interesse próprio, né? Então, Pedro está afirmando aqui para que a igreja desse crédito daquilo que Paulo estava escrevendo para elas. Não sendo difícil de entender, tinha que dar crédito e viver e colocar em prática. Então, ele está aqui autenticando o escrito de Paulo. E claro que ele está fazendo isso guiado pelo Espírito Santo, e nós sabemos muito bem, nós somos cristãos, nós acreditamos muito que o apóstolo Paulo, de acordo com as Escrituras, foi um grande apóstolo dos gentios. E nós éramos gentios. Hoje nós somos cristãos com a graça por causa de Jesus Cristo. Então nós vimos aí que os apóstolos, eles ensinaram toda a igreja naquele primeiro século a caminhar. Então eles deixaram aí esse legado, esses ensinamentos que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo ali, a deixar isso para nós hoje. Abre aí comigo aí no livro de Judas. Lê para nós o versículo 17. Judas aí um pouquinho mais para frente aí. Quem gostaria de ler? A Fernanda, tá aí? Eu estou, mas eu esqueci minha Bíblia na igreja. Então vai, Camilinha. Não, Jaqueline. Oi. É que tá fazendo Achou? maior barulho, minha máquina tá batendo aqui. Achou a passagem? Já, Judas Então, 17, não é? Isso. Mas vocês, meus amigos, lembre-se do que foi profetizado pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, próprio Judas também se referindo aos ensinos dados pelos apóstolos. Quem era Judas? Era um dos presbíteros de uma das igrejas na época. Então, tudo isso daqui no primeiro século. Então, ele sendo um dos presbíteros, então ele ensinava a igreja na cidade que ele estava a estar andando nos ensinamentos dados pelos apóstolos.
Então, no primeiro século era dessa maneira. E sempre deve ser dessa maneira. Jesus deixou bem claro que deve ser dessa maneira até a volta dele. Então, não há necessidade de fazermos uma outra doutrina para complementar a doutrina. Um certo dia, eu estava conversando com dois amigos, um é pastor, o outro é presbítero. E assim, eu estava conversando, não, eles estavam conversando e eu acabei chegando. Né? Eu não estou falando que eu sou perfeito, eu não sou perfeito, tá, gente? Não sou perfeito. Sou um ser humano, né? O ser humano, ele é proposto a erros. Só que nós temos que reconhecer o nosso erro e procurar não errar mais. E ele estava conversando das igrejas. Que tal igreja assim paga 20% se você for lá levar a mensagem, a outra dá 10%, a outra dá 5%, e assim foi indo. E eles foram enumerando e falando qual que seriam as igrejas ou as denominações, e foram nomeando cada uma delas. E eu escutando. Aí chegou uma hora que ele falou assim, mas aí tem tal igreja que eles não pagam nada. Se você for lá levar uma mensagem, eles não te dão nada. Aí não compensa. Aí eu entrei. Falei, não, pera aí. Então quer dizer que vocês vão levar mensagem nas outras igrejas aí por causa do dinheiro? Não, não é isso. Não é que é isso. Vocês acabaram de falar isso daí. Vocês acham que vocês estão certos? Nesse período eu já tinha um bom conhecimento. Eu já tinha feito a teologia. Já tinha um bom conhecimento da palavra, né? Hoje eu ainda estou aprendendo, vou falar para vocês que eu estou aprendendo, eu estou estudando, estou fazendo doutorado em teologia, com a bênção de Deus. E eu falei para eles, é isso que a Bíblia está ensinando para vocês? Ou melhor, é isso que vocês estão aprendendo da Bíblia? Não, mas não é isso que a gente... Não é o que vocês quiseram dizer, vocês falaram. Ó, meus irmãos e meus amigos. Se vocês estão indo para esse caminho, é melhor vocês repensar aí o que vocês estão fazendo. Pensam no que vocês estão fazendo, porque Deus vai cobrar muito mais. A palavra deixa bem claro que aquele que procura ter mais conhecimento será mais cobrado. Então nós devemos. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é um vício gostoso e que nos ajuda cada dia na nossa vida. Hoje eu vejo que eu tenho muito mais paciência, porque eu tenho um pouco mais conhecimento. Não estou falando em relação aos outros, mas um pouco mais conhecimento do que eu tinha. Tá? Não estou comparando com ninguém. Do que eu tinha antigamente, hoje eu tenho muito mais paciência. Mesmo assim, a gente às vezes acaba assim, saindo um pouco, né? Dependendo da situação, mas é algo diferente. Eu tenho mais paciência por ter esse conhecimento. Não sou perfeito, não sou 100%. Mas tem muita coisa que eu evito assim, de fazer justamente para não cair nesse erro. Então você vê como que é uma coisa? Isso porque são meus conhecidos, meus amigos, são meus amigos, a gente conversa. A gente não conversa todo dia, porque a gente não se vê todos os dias, moram perto de mim, os dois, então toda vez que a gente se encontra, a gente acaba conversando, brincando, né, descontraindo, mas esse, infelizmente, é o pensamento de muitos líderes que nós temos hoje. Muitos líderes que nós temos hoje têm esse pensamento. Eles acabam entrando nisso daqui que as escrituras estão dizendo, que nós acabamos de ler lá no livro de Pedro, e agora no livro de Judas, o próprio Judas, sendo presbítero, ele fala o quê? Ele está falando bem claro, ele está falando aos seus ouvintes ali, que eles devem dar ouvidos aos ensinos dos apóstolos. Então é isso daí que a Bíblia nos ensina. Então quando nós temos todo o conhecimento, nós começamos a identificar essas falhas, não nas outras pessoas, mas em nós mesmos, Volta comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Cara, Oi. ó, a minha sobrinha do Cido, tem 13 anos. Ela falou que a mãe dela falou que é para ela ser pastora, porque pastor dá muito dinheiro. Você acredita? Então. Uma criança de 13 anos, e ela tem um dom de alguma coisa de autista, sabe? Sei. A mãe tá ensinando ela para ser pastora. E nem religião pastora, ela tem.
Porque dá dinheiro, né? Ah, que absurdo. Eu vou contar outra historinha para vocês. Quando eu trabalhava com vendas, quando eu trabalhava com vendas, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia venda de porta em porta. E eu cheguei quer dizer, tinha uma cliente minha e ela é evangélica. E ela contou a história dela rapidão, eu só vou resumir. E ela falou que ela participava de uma certa religião, e ela começou a ter uns sonhos aí que ela estava no lugar errado, e ela começou a ficar o coração perturbada com isso daí, com isso daí, com isso daí. E ela resolveu um dia chegar no líder da religião dela e falar assim: fulano, eu quero muito encontrar Jesus. Como que eu faço para encontrar Jesus? Me ajuda a encontrar Jesus. Aí o líder olhou para ela e falou assim: você quer realmente encontrar Jesus? Ela falou: eu quero. Aí ele falou assim: então você vai em qualquer outra igreja, porque aqui você não vai encontrar Jesus. Aí ela disse que ela ficou totalmente transtornada. Aí ela olhou para ele e perguntou assim: então por que você está aqui? Por que então que você está ensinando tudo isso daí se aqui não tem Jesus? Aí ele falou assim para ela: porque aqui é minha profissão, é uma profissão. O dia que eu encontrar Jesus também, eu saio daqui. Aí, assim, não vou falar para vocês qual que é, tá? Qual que é, porque não vem o caso. Mas, infelizmente, só para a gente entender como que é, não vou falar também que são todos, tá? Não são todos, nem todas as denominações. Só estou falando para vocês aqui o fato que eu vivenciei na minha vida até nos dias de hoje. Não é triste você ouvir uns assuntos, umas palavras dessas, né, uns comentários desses das próprias pessoas que estão à frente de uma liderança? É triste, não é? Mas e aí? Muito. É o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente. Para os apóstolos aqui, que a gente está vendo, Judas, Pedro falando isso daqui, naquela época também já acontecia isso. Então isso não é de hoje. Isso vem desde antes de Cristo. Antes de Cristo existiam várias religiões. A gente vê que tinha aí os judeus, né, o povo israelita, que procuravam, nem todas as vezes, mas eles procuravam seguir os mandamentos dados, e as outras nações que faziam, que tinham as suas próprias crenças, seus próprios deuses. Por isso que Deus acabou aí destruindo as outras nações para dar terra para o seu povo, por causa disso daí. Então isso já vem, ó, desde quando Adão e Eva acabou aí caíram no pecado, já aconteceu. Lembra da história de Caim? Ali já aconteceu. Caim matou seu próprio irmão e fugiu da presença de Deus. O que acontece? Automaticamente vão ver de acordo com a sua vontade, a sua verdade. E eles vão criando a verdade, as suas doutrinas, seus costumes. Então isso vem desde a queda do homem, isso daí, tá? Não estou falando, não é culpa das religiões de hoje, dos líderes de hoje. Isso já vem do homem, isso é do homem mesmo, o coração do homem que se tornou perverso perante a situação, na presença de Deus. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, muitos estão lá por causa do dinheiro. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro o ensinamento. Se uma pessoa ele vai viver do evangelho, se ele vai dedicar sua vida 100%, eu não vivo do evangelho hoje, eu tenho minha profissão, certo? Eu tenho minha profissão. Eu peguei o amor pelo evangelho, peguei o amor para aprender e peguei o amor para ensinar. Eu descobri ou melhor, o Espírito Santo me desenvolveu esse dom dentro de mim de ensinar. Ele não me desenvolveu um dom para ser um pastor, para ser um líder de igreja, mas sim para transmitir um conhecimento, para ensinar. Ele me deu esse dom, eu reconheço que eu tenho esse dom hoje. Eu não tenho o dom de cantar. Se eu for dirigir algum louvor, eu não sou muito bom. Minha esposa já falou que você para cantar, ó, minha esposa já deixou bem claro. Isso eu sei, né? Mas, infelizmente, nós vemos isso hoje, nos dias de hoje. E naquele tempo, para que os apóstolos, Judas está falando isso, já acontecia isso naquela época. Já acontecia muito isso daí. Muitos pegavam a palavra
dada por Cristo, dada pelos apóstolos, e acabavam aí distorcendo e usando para o seu próprio interesse. Infelizmente é isso. E hoje em dia é diferente? Não. Eu diria para vocês que hoje está pior. Por que está pior? Porque nós estamos distante da presença de Deus. Estamos distantes aí da presença de Deus. Por que existe hoje aí essa pandemia, esse monte de doença? É por causa do pecado. É porque cada vez mais que vai passando o tempo, o homem vai ficando mais distante. Por que Jesus falou assim, Jesus declarou que, será que quando o Filho do Homem voltar, ele ainda vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque o homem, cada vez mais que vai se passando, o nosso coração vai se distanciando de Deus e nós vamos nos pegando cada vez mais aos erros e ao materialismo. Infelizmente é assim. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Você vai direto até 15 para as 10? Eu vou porque aí... É da Jaque, né? Casa Jaque e já começamos no horário também. Isso, muito obrigada. Nada, querida amada. Linda. Lê para nós aí o versículo 23 do capítulo 11, 1 Coríntios. A Jaqueline e a Elisete, eu estava assistindo a outra aula, estava lendo as duas, né? Hoje vocês estão querendo descansar aí, né? Hoje a gente está descansando. Tem bastante gente hoje para ler. Eu vou ler aqui para você. Tá. Porque eu recebi Cortou do um pouco, Senhor, seu Everton. eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. Vou explicar para você. Isso aí. Beleza. Vamos lá. Aqui, se a gente pegar esses versículos aí posteriores, vai estar falando da ceia. Tá? Nós estamos falando agora da ceia, agora nesse momento. Mas vamos lá. Aqui, o que Paulo está falando? Olha o que ele está deixando bem claro. As outras cartas deles, ele também fala aí, é porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que os apóstolos falam? Que tudo aquilo que eles ensinaram não é deles, não vem deles. Eles estão ensinando aquilo que eles receberam de Jesus. Então, eles estão transmitindo o que Jesus passou para ele e para as outras pessoas. Então, eles são os profetas após Jesus, do primeiro século após Jesus. Por quê? Porque receberam a mensagem e estão transmitindo a mensagem. E ele deixa bem, eu recebi do Senhor. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dando a minha opinião. Não, eu recebi de Deus, de Jesus Cristo, e estou repassando para vocês. E ele dá instrução sobre a ceia. Nós vamos falar isso daí sobre mais para frente, tá bom? Quando chegar na ceia. Se der tempo ainda hoje, mas vamos lá. Então, Paulo, ele está ensinando a igreja em Corinto e as outras aí, a estar participando corretamente da ceia. Tá? Da ceia. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16. Capítulo 16 aí. Lê para nós aí o versículo 1 e o 2. Ora, quanto à coleta que se faz para o santo, fazeis vós também o mesmo. Ordenei a igreja da Gálatas. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte, se puder ajuntar, forma a prosperidade, para que se não faças coleta quando eu chegar. Isso. Então, outra instrução que ele está dando aí a respeito da coleta. Tá? Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, lá também ele continua dando as instruções, né? O que diz lá, ó? 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo eu tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, Paulo está ensinando a igreja a maneira correta de estar participando da ceia e a maneira correta de estar participando aí, de estar contribuindo
para o Senhor. Então, eles dando instruções para a igreja do primeiro século, a maneira correta de estar aí vivendo e participando e praticando da maneira que vai agradar a Deus perfeitamente. Porque Deus não quer holocaustos, Deus não quer sacrifícios, o que Deus quer é que nós vamos até Ele de livre, espontânea vontade, com amor, com alegria, e tudo que nós formos fazer, com amor, com alegria, de maneira alguma esperando algo em retribuição. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Antiga Aliança, as bênçãos eram voltadas para as coisas materialistas. No Novo Testamento, as bênçãos são voltadas para a coisa espiritual, porque as bênçãos são voltadas para a nossa vida eterna, para o que vem após a morte. Não aqui. É claro que o que Jesus promete também, ele não vai deixar ninguém desamparado. Então, quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. O restante é tudo coisas. Você vê que ele usa a palavra outras coisas. O que seriam essas outras coisas? Uma casa, um lar, um carro, um celular, um salário, um trabalho. O restante são todas as coisas. Tudo que envolve o materialismo são coisas, outras coisas. Isso é em segundo plano. Isso é em segundo plano. Às vezes você se pergunta, por que fulano é rico e eu não sou? Por propósito de Deus. Porque Deus sabe muito bem que se eu for rico, pode ser que eu não seja um cristão. Entendeu? Então, muitas vezes, nós temos que entender a condição que Deus nos dá. Por quê? Porque Ele vai estar nos garantindo a nossa salvação, se nós formos fiéis a Ele. Então, Paulo está ensinando aí corretamente a igreja como ela proceder. Tá? Então, como que é organizada a igreja aí na adoração? Na adoração. Dia da reunião. Vamos lá. Abre comigo João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. Se alguém achou e quiser ler para nós. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Isso. Tá, aqui é após a ressurreição. Tá? Então, que dia que Jesus apresenta para eles? Primeiro dia da semana. Qual que é o dia do primeiro dia da semana? É o domingo. Então, Jesus aparece para eles após a ressurreto. Eles estavam trancados ali, eles estavam perdidos, sem saber o que fazer. E Jesus aparece. Eles estavam com medo, por quê? Porque os judeus estavam perseguindo eles. Então, eles entraram numa casa e se trancaram e ficaram ali quietinhos, escondidos. Jesus aparece ali para eles, e fala: a paz esteja contigo. Se você for ver outros versículos aí, eu vou falar alguns aqui, mas nós não vamos ler. Se você for ver outros versículos, Jesus aparece para eles sempre no primeiro dia da semana. Aí, nesse mesmo capítulo 20, o versículo 1 fala: no primeiro dia da semana, foi quando Jesus apareceu para Maria Madalena. Se você for lá no livro de Mateus 28, também está falando, primeiro dia da semana. Marcos 16, repete. Lucas 24, repete esse dia. É o dia que Jesus vai aparecendo, e assim vai indo. Se a gente for pegar as várias passagens, aqui enquanto ele está ensinando, após a ressurreição dele, ele aparece aos apóstolos sempre nesse primeiro dia. Então, Jesus ressuscitou no primeiro dia, se apresentou no primeiro dia da semana, e assim ele foi se apresentando durante 40 dias nesse primeiro dia da semana. Lê para nós o versículo 26 aí, no mesmo capítulo 20. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles.
Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Isso. Então Jesus aparece novamente para eles depois de uma semana, no primeiro dia. Passou-se 8 dias, Jesus aparece para eles. Então, uma semana depois, eles estavam reunidos e Jesus aparece para eles. E ali, Jesus ceia com eles. E Jesus deixa bem claro que para eles estar sempre nesse dia, estar relembrando o sacrifício que Jesus fez para eles. Se a gente voltar lá em Levítico, vamos voltar em Levítico, lá na lei. Levítico 23. Versículo 9 ao 12. Quem achou e quiser ler para nós? Vou ler. Do 9 ao Pode 12. ler. É Levítico 23, né? Isso. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Isso. Vamos analisar um pouquinho aqui. Ele já está falando, ele já está preparando já para quando Jesus viesse aí e fizesse a nova aliança aqui, né? Os judeus guardavam o sábado, eles guardavam o sábado. Eles guardavam o sábado, sim. Mas qual que é o dia para estar oferecendo aí o sacrifício do cordeiro sem defeito? Um dia após o sábado. Qual que é o dia após o sábado? O domingo. Então, o domingo, os judeus, os próprios judeus, eles já observavam, tinham que observar isso daí. E nós sabemos que Jesus é o nosso cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula. Então, olha só, as festas das colheitas, ela era realizada sempre no primeiro dia da semana, e ali era oferecido um cordeiro sem defeito. Então, era um dia sacerdotal. E nós sabemos quem que é o nosso sacerdote? É Jesus Cristo. Então, olha lá, vamos para Atos capítulo 2. Esses acontecimentos em Atos capítulo 2, tá? Eu vou falar para vocês aqui de forma técnica, de forma de acordo com o que a teologia, a arqueologia, assim, a história, né? O dia de Pentecostes sempre terminava no sábado, e no primeiro dia era realizada aí essa festa, certo? Então, foi quando a igreja foi estabelecida. Acompanha comigo aí Atos capítulo 2, do 1 a 4. Eu vou dar uma lida aí, ó. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, olha só, ao cumprir seu dia de Pentecostes, quando foi? Primeiro dia da semana. Jesus instituiu a igreja no primeiro dia da semana. Aqui a igreja é instituída. Tá? Então, a festa de Pentecostes sempre terminou no sábado, no primeiro dia em seguida. E aqui todos estavam reunidos para ouvir a mensagem. Foi no primeiro dia. Tá? E o estudo aí teológico, o estudo aí histórico da teologia bíblica, ela reconhece que isso daqui aconteceu no primeiro dia da semana, tá? No primeiro dia da semana. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, 10. Lê para nós aí.
Quem gostaria de ler? Quem achou aí? Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Eu vi de trás de mim uma grande voz, como um. Isso. Vamos lá. Muitos falam que esse dia do Senhor aqui é o dia que Jesus vai voltar, né? Para levar a tua igreja. Outros falam que esse dia do Senhor é o sábado. E outros falam que é o domingo. Então vamos analisar aí esse pequeno texto aí, tá? Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando do dia em que Jesus apareceu para eles ali. E o dia que Jesus falou, toda vez quando vocês se reunirem nesse dia, vocês participarem, vocês realizem a ceia em memorial de mim, até que eu volte. Então, nós vimos aí nas Escrituras que tudo aconteceu no primeiro dia da semana após a ressurreição de Cristo. Então, o dia da reunião, o dia de nós nos reunirmos para partir a ceia, tem que ser no primeiro dia da semana. Mas, professor, podemos fazer culto durante a semana? Pode. Porque os cristãos do primeiro século se reuniam todos os dias. Todos os dias se reuniam e eles participavam das refeições. Lá está bem claro, refeições diárias. O que é refeições diárias? Almoço, janta, café da tarde, café da manhã. Quando ele fala especificamente sobre a ceia, que nós vamos falar logo, vai ser o nosso próximo tópico, aí tem um dia específico para isso. Podemos participar do culto durante a semana? Podemos. Só que quando a gente fala em ceia, Jesus deixou bem claro e específico que a ceia seria no primeiro dia da semana. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro dia da semana ficou chamado de dia do Senhor. Então, essa visão aqui que João teve foi nesse primeiro dia da semana aí, que seria o domingo. Tá? Abre comigo lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Não vamos estar falando aqui já da ceia também. Quem gostaria de ler para nós? Vou ler aqui para você. No primeiro dia da semana, ajuntamos seus discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho aí, um pouco dessa história. Para os judeus, o dia começava ao nascer do sol e terminava ao pôr do sol. Quando o sol se põe, já era considerado para eles o outro dia. Aqui eles estavam reunidos sim no sábado, porém já era o sábado depois das 16 horas, ou 18 horas, que é 6 horas, quando o sol já se põe. Tá falhando, não estou ouvindo nada. Certo? Carlos, está falhando. Então, era depois desse horário, por aí já era considerado o dia. Estão ouvindo? Melhorou agora? Melhorou. Não ouviu nada. Para o judeu, para os judeus, o dia deles começam às 6 horas da manhã, nascer do sol, e termina o sol, que é às 18 horas. Né? Então, passado desse horário aí, já era considerado o próximo dia. Mas o dia de atividade mesmo, ele começava ao nascer do sol, que era o dia de atividade, que saíam para trabalhar, para realizar as suas atividades do dia, né?
Nós, hoje, o dia termina que horas? 23h59. Às 0 hora começa um novo dia. Às 0 horas, então, já é um novo dia. Então, para nós, olhando aí, seria o primeiro dia começando às 0 horas, sendo o primeiro dia. Por isso que fala assim que Paulo devia seguir viagem no dia imediato, então exortava e prolongava o discurso até a meia-noite. Então, de meia-noite ele ia dormir e no dia, quando clareasse o dia, ele ia realizar a viagem, que já seria aí o primeiro dia da semana. Tá? Então, olha só a instrução. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então aqui ele já está falando o quê? Da ceia, o partir do pão está lembrando de Jesus. E Jesus, ele deixou bem claro que toda vez quando for se reunir para partir o pão no primeiro dia, para celebrar o quê? A comunhão do corpo de Cristo, lembrando do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então a igreja se reunia no primeiro dia da semana para celebrar a comunhão do corpo e sangue de Cristo. Então, quando eles celebravam isso, era no primeiro dia da semana. Nos outros dias, quando a gente volta lá no capítulo 2 de Atos, lá os primeiros versículos, que eles se reuniam lá e partiam o pão diariamente, era o pão alimentação diariamente, tá? Então são atos aí distintos. Quando ele fala da ceia em memorial a Jesus, ele deixou bem claro que o primeiro dia. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, ele já apareceu logo no primeiro dia, ele ressuscitou no primeiro dia, ele já foi aparecendo para os apóstolos. E dali, todo o primeiro dia, ele voltava a aparecer para os apóstolos e ali eles participavam da ceia. Então, a ceia, em memorial a Jesus, eles faziam sempre no primeiro dia da semana. Durante os outros dias, era a refeição normal, que eles tinham que se alimentar. Então, eles se alimentavam, se reuniam, faziam a sua oração e se alimentavam diariamente, tá? Diariamente. Então, era a alimentação do dia. Então, ele dá a orientação aí. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Nós já lemos. Lá está falando o quê? Da oferta. Lembra que nós lemos lá? 1 Coríntios 16, 1, 2. No primeiro dia devemos estar nos reunindo, devemos estar separando as nossas ofertas e estar ofertando ao Senhor. Então, Paulo, ele estava orientando tanto as igrejas de Gálatas como os coríntios para estar contribuindo lá no primeiro dia da semana. Eu não vou ler de novo porque nós já lemos. Tá? E a comunhão do corpo de sangue? Então, um dos principais objetivos da reunião no primeiro dia da semana é partir o pão ou tomar a ceia do Senhor, lembrando de Jesus. E ali o cristão deve estar aproveitando esse momento e estar participando também tanto da oferta, do louvor, ouvir a mensagem, viver essa comunhão com o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós somos os membros. O corpo de Cristo é a igreja, onde tem vários membros. Os membros, quem são? São os cristãos. Então, lembrando sempre do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30, lá dá a instrução sobre a ceia. Então, sobre a ceia, nós devemos participar. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Todos devemos participar. Acompanha comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler, tá? Nós estamos terminando, chegamos quase o nosso. É 9h42 aqui para mim. Acompanha comigo aí. No 23 nós lemos, mas vamos ler de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, olha só. Quando ele fala assim, na noite que foi traído, então está relembrando o sacrifício de Jesus. Está relembrando que Jesus se entregou. Jesus poderia muito bem naquela noite revidar. Ele tinha legiões ou multidões de anjos ao redor dele que poderia muito bem proteger ele. Seria muito fácil. Mas ele não usou esse poder que ele tinha. Ele tinha que se entregar porque esse era o propósito e a vontade de Deus, para que ele tinha que se entregar para levar remissão para todas as pessoas, para levar a bênção para todas as pessoas, para todas as nações.
Então é graças a esse ato de Jesus Cristo que hoje nós temos essa oportunidade. Então Paulo deixa bem claro que ele recebeu isso de Jesus. Lá em Mateus 26, volta comigo lá em Mateus 26, lá é quando Jesus ele participa da última ceia. E lá ele deixa bem claro que todas as vezes quando se reunir, vocês se reúnem em memória de mim. Ó, Mateus 26, versículo 26 até o 29, acompanha comigo lá. Mateus 26, versículo 26 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Olha só, vamos só analisar aqui. Enquanto comiam, então eles estavam fazendo a refeição deles normalmente, né? Mas aí Jesus pegou e transformou esse momento. Tá, vamos lá. Jesus transformou esse momento em memorial a ele. Mas, tudo bem, Carlos. Aqui começou, foi quando? Foi na quinta-feira, porque nós sabemos que Jesus, na quinta-feira, ele fez a última ceia aí, ele participou a última vez com o pessoal, ele foi entregue, ele foi preso, ele foi crucificado na sexta-feira e na sexta-feira mesmo ele morreu. Tiraram ele da cruz na sexta-feira, levaram ele lá para o sepulcro, no sábado não mexeram, e no domingo as meninas, a Maria Madalena, né, e alguns apóstolos foram até o túmulo lá para preparar o corpo e mexer no corpo, porque aí no sábado a gente não poderia fazer isso por causa da lei de Moisés, certo? E quando chegaram lá, cadê Jesus? Tinha ressuscitado. Aí, nesse mesmo dia, Jesus aparece que estava uma casa lá, toda trancada, e Jesus aparece para eles e ali Jesus ceia com eles. E Jesus deixa ali bem claro para eles estar sempre naquele dia se reunindo. Jesus sempre apareceu aí para eles nesse primeiro dia. Então, após 8 dias, Jesus apareceu novamente e participou da ceia e deixou como mandamento. Então, vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, olha só. Então, quando nós participamos do pão, né, chamamos ela como hóstias, e o pão da vida, e vários nomes aí, então nós estamos lembrando do quê? O corpo de Cristo que se entregou por nós, Jesus se entregou por nós. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Na minha versão, a nova aí, ela está em colchete, tá? Então, essa nova aqui, o autor, o tradutor, ele acabou colocando em colchete aqui, não sei se vocês estão ou não, mas acho que algumas devem ter. Então, foi o próprio autor. Toda palavra que vocês acharem nas escrituras que esteja em parênteses ou colchete, é porque o próprio tradutor ele acabou colocando, mas ele quis se referir aqui a uma nova aliança. Então, Jesus está falando do sangue da aliança. Deus tinha falado que faria uma nova aliança com o povo, derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Então, Jesus instituiu e deixou como um mandamento para a igreja estar seguindo aí. Tá? O versículo 23 e o 24, o pão representa o corpo de Cristo e o suco representa o sangue de Cristo na nova aliança. Aí fala vinho, por que vinho? Naquele período, o suco de uva hoje, ele é um suco batizado. Então ele passa por um processo onde tira o álcool dele, porque o próprio suco da uva, quando você pega a uva, você espreme ela, tudo, ela fica lá, ela é puro álcool. Se você comprar um suco puro no mercado hoje, comprar garrafinha de suco puro e você tomar ela inteira, se não tem esse costume, você vai ficar bêbado. Porque é puro álcool, tá? E o suco hoje ele passa por essa transformação para tirar o álcool dele e se transforma em suco. Então, quando nós chegamos no mercado, a gente vê lá suco de uva, né? Ou vinho. O vinho já tem álcool, o suco já não tem um álcool. Mas se você comprar o suco puro e beber ele, você vai ficar bêbado. Muito suco. Então, o suco ele representa o sangue de Jesus. Então, quando nós participamos da ceia, aí
participamos, comemos pão e tomamos suco, está representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, aquilo lá. Então, está simbolizando, tá? Em memorial de quem? De Jesus, porque ele se entregou. Por que o corpo? Porque o corpo foi pregado na cruz. O corpo foi preso na cruz, lá. E o sangue? Foi o sangue que foi derramado. Ele derramou o sangue. Jesus sangrou. Ele sangrou na hora quando ele estava sendo chicoteado. Ele sangrou quando foi pregado na cruz. Ele sangrou por nós. Então, lembrando do sacrifício que ele fez por nós, tá? Volta comigo lá no livro de Atos, capítulo 1 Coríntios 11, é o que nós estamos lendo lá. É 1 Coríntios 11, do 23 lá. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, e o versículo 26, o que ele fala assim? O versículo 25, ele deixa bem claro. Este cálice é a nova aliança. Aí já não está em colchete, a nova aliança. Nova aliança, Jesus deixando a nova aliança. Lembrando que aqui é o apóstolo Paulo que está falando, e ele deixou bem claro no versículo 23 que ele recebeu do Senhor esse ensinamento, e ele está passando esse ensinamento para a igreja. Certo? Então, devemos estar participando da ceia em comemoração, então em memorial, lembrando que Jesus se entregou, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto Jesus não vier, devemos estar participando da ceia todas as vezes em memorial de Jesus. Quando? No primeiro dia da semana. Foi quando ele apareceu aos apóstolos e deixou isso como mandamento. Né? Versículo 27 lá. Ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do seu sangue. Então, quando participa, devemos estar preparados e sabendo por que estamos participando. Então, comer indignamente significa não estar apto para aquele momento, estar em pecado, não estar preparado. Então, devemos participar com conhecimento. E o 28 ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Então, olha só, todo cristão deve participar. Antes de participar, antes de ir até a igreja, até um culto, ir até a igreja, deve se examinar, deve analisar sua vida, ver como que está, pedir perdão e participar. De maneira alguma eu devo deixar de participar porque eu fiz algum delito. Então, se eu cometer algum erro durante a semana, eu devo me arrepender, pedir perdão, para quando eu for participar da ceia, já ir purificado. Então, quando ele fala examine, eu tenho que me examinar antes. Então, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, vírgula, assim, vírgula, come do pão, e, então, deve participar, e beba do cálice. Então, todo cristão deve se arrepender e tomar a ceia, participar da ceia, tá? Finalizando esse slide aí, só finalizando esse slide aí, né, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo e come e bebe juízo para si. Então, o que significa sem discernir? Sem entender, sem conhecimento do que está fazendo. Então, quando participar da ceia, devemos saber o porquê que estamos participando, que é um memorial a quem? A Jesus Cristo. Bom, meus amados, eu termino essa aula por aqui por hoje, tá? Na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso estudo. Então eu vou terminar aqui a gravação. Que Deus esteja abençoando a todos, uma boa semana, um bom trabalho aí, muitas bênçãos. Vamos continuar orando aí uns pelos outros, porque a oração é que nos ajuda a estar firmes nessa caminhada. Depois que eu parar aqui a gravação, aí vamos ficar mais um pouco aí conversando, quem quiser conversar, fazer uma pergunta, comentar. Bom? Amém.